Já se perguntou o que um jardineiro e um personagem de videogame infinito têm em comum? Pois é, ambos enfrentam um chefão final quase impossível de derrotar. E o nome desse chefão? As ervas daninhas. Elas voltam sem parar, por mais que você se esforce. Mas e se eu te disser que essa batalha não só pode ser vencida, como também é possível firmar uma trégua duradoura? Hoje, vamos explorar 8 métodos comprovados para proteger suas hortas e canteiros das ervas daninhas por muito tempo. E alguns deles farão você enxergar seu jardim de uma maneira totalmente nova. Para começar, vamos entender nosso inimigo. A erva daninha não é apenas uma praga. É uma verdadeira pioneira e mestra da sobrevivência. A natureza não tolera o vazio, e as ervas daninhas são a maneira dela de cobrir rapidamente qualquer solo exposto, protegendo-o da erosão. O problema é que elas fazem isso bem demais, roubando água, luz e nutrientes das nossas plantas cultivadas. Elas se reproduzem por sementes, que podem ficar dormentes no solo por anos, ou por raízes rastejantes, que são quase impossíveis de remover por completo. Entender isso é a chave para a nossa vitória. Então, a técnica número 1, o alicerce de uma horta impecável, é a cobertura morta. Se você quer transformar a batalha contra as ervas daninhas numa tarefa fácil, simplesmente não pode prescindir dela. Não é apenas uma prática agrícola, é toda uma filosofia de jardinagem inteligente. Em que consiste? A genialidade está na simplicidade. Criamos uma manta densa na superfície do solo que bloqueia a luz solar. E sem luz, as sementes das ervas daninhas, mesmo as mais persistentes, não conseguem germinar. Elas permanecem adormecidas na escuridão, sem incomodar os nossos vegetais. Além disso, a cobertura morta conserva a preciosa umidade no solo e o protege do superaquecimento. Vamos descobrir do que podemos fazer esta manta. O primeiro tipo é a cobertura morta orgânica. É tudo o que a natureza nos oferece: relva cortada e ligeiramente seca, palha, feno sem sementes, serragem, casca de árvore ou composto maduro. As vantagens são óbvias. Este tipo de cobertura não só protege contra as ervas daninhas, como também, ao decompor-se lentamente, transforma-se num fertilizante valioso. Ela torna o solo mais solto e cheio de vida. A regra principal é que a camada deve ser espessa, de 5 a 10 centímetros, e precisa ser renovada periodicamente. O segundo tipo é a cobertura morta inorgânica. Aqui entram em jogo os materiais modernos. É a lona preta, ou muito melhor, a geotêxtil, também conhecida como manta anti-ervas ou spunbond. Estes criam uma barreira quase impenetrável, duram muito tempo e são extremamente eficazes. Ao contrário da lona sólida, a geotêxtil permite a passagem de água e ar para as raízes das plantas, evitando que estas sufoquem. Sim, este tipo de cobertura não vai nutrir o seu solo, mas cumpre a sua principal função: bloquear as ervas daninhas com excelência. No final, independentemente do tipo que escolher, a cobertura morta é o seu primeiro e mais importante passo para uma horta sem preocupações. Você não está apenas a remover as ervas daninhas, está a criar condições onde elas simplesmente não podem surgir. E agora, o segundo método que trabalha para você, mesmo quando você está relaxando na sua casa de campo, com uma xícara de chá na mão. Estou falando da semeadura de adubos verdes, também conhecidos como fertilizantes verdes. Se você ainda deixa seus canteiros vazios depois da colheita, está cometendo um grande erro e, basicamente, entregando essa terra de bandeja para as ervas daninhas. Mas o que são adubos verdes? São plantas especiais que semeamos não para colher, mas sim para beneficiar o próprio solo. A função delas é crescer rapidamente, criar um tapete verde denso e, literalmente, sufocar as ervas daninhas com sua massa. Elas não dão chance alguma para que as pragas ou outras ervas daninhas se desenvolvam. Imagine só, seu canteiro coberto não por mato, mas por plantas benéficas que, além de tudo, ainda melhoram ativamente a qualidade do solo.
Quais adubos verdes escolher? Existem muitos tipos. Por exemplo, a mostarda. Ela cresce muito rápido e suas raízes liberam substâncias que inibem o crescimento de muitas ervas daninhas e até repelem pragas, como o verme-arame. A facélia é outra excelente opção. Ela não só combate as ervas daninhas, mas também descompacta o solo com seu sistema radicular robusto, deixando-o leve e arejado. E, para completar, suas flores são lindas e atraem muitas abelhas para a sua horta. Como isso funciona na prática? É bem simples. Colheu o alho ou a cebola no meio do verão. Não deixe o canteiro vazio até a próxima primavera. Imediatamente, semeie mostarda ou facélia nele. No outono, a massa verde que cresceu pode ser cortada e deixada no canteiro como cobertura morta, ou simplesmente incorporada ao solo. De qualquer forma, você obtém um benefício duplo: terra limpa de ervas daninhas e enriquecida com matéria orgânica. Adubos verdes são seu agrônomo particular, trabalhando sem folga. Eis aqui o terceiro método, perfeito para quem busca soluções inovadoras e incrivelmente eficazes. Trata-se da criação de canteiros pelo método no-dig, ou de forma mais simples, canteiros sem precisar revolver a terra. E a sua principal ferramenta aqui será o bom e velho papelão. Isso mesmo, aquelas caixas de eletrodomésticos ou encomendas que você costuma jogar fora. Imagine um terreno densamente coberto por grama ou até mesmo por ervas daninhas perenes e persistentes. A abordagem tradicional envolve horas de escavação exaustiva, arrancando raízes que deixam as costas doloridas. Mas vamos agir de forma mais inteligente. Não vamos combater as ervas daninhas. Vamos simplesmente sepultá-las. Como fazer isso? Pegamos as folhas de papelão, removemos toda a fita adesiva e os rótulos. Em seguida, estendemos o papelão diretamente sobre a grama, em uma ou duas camadas, sempre com sobreposição, para não deixar nenhuma fresta para a luz passar. O papelão cria uma barreira impenetrável. Sob ele, na escuridão total, as ervas daninhas estão condenadas. Elas não conseguirão fazer fotossíntese e, em poucos meses, simplesmente apodrecerão, transformando-se em adubo. Mas o que e onde plantar? Direto sobre o papelão, espalhamos uma camada fértil. Pode ser uma mistura de composto, humus e terra de jardim. Basta uma camada de 15 a 20 centímetros. E pronto, seu novo canteiro está pronto. Nele, você pode plantar mudas imediatamente ou semear sementes de plantas com raízes superficiais, como folhosas ou rabanetes. As raízes das plantas cultivadas se desenvolverão na camada nutritiva e, com o tempo, quando o papelão amolecer e se decompor, elas irão mais fundo, para a terra que estará limpa e solta. Este método não só elimina as ervas daninhas, como também preserva a estrutura do solo, protegendo as minhocas e os micro-organismos benéficos. Você obtém um canteiro perfeito com o mínimo de esforço. É pura magia para o jardineiro moderno. Vamos para o quarto método, que pode soar um pouco científico, mas que na prática é uma ferramenta simples e poderosa no arsenal de um jardineiro inteligente. Chama-se solarização do solo. Basicamente, trata-se de um aquecimento intenso e controlado da camada superior do solo, usando a energia gratuita do sol. É um método ideal para preparar canteiros em regiões quentes e ensolaradas. Como funciona? Nós usamos o efeito estufa a nosso favor. Depois que a área é revolvida e nivelada, nós a regamos abundantemente. A água é um excelente condutor de calor. Em seguida, cobrimos o canteiro com uma lona plástica transparente e espessa. É crucial que seja transparente e não preta, porque precisamos que os raios solares penetrem e aqueçam o solo. As bordas da lona devem ser firmemente presas ao chão com pedras ou tábuas, para criar um espaço hermético. O que acontece depois? O sol aquece o solo úmido sob o plástico a temperaturas muito altas, até 50 a 60 graus Celsius. Nessas condições, praticamente nenhum dos nossos inimigos sobrevive. Não apenas as ervas daninhas já germinadas morrem, mas também, e mais importante, suas sementes,
que podem permanecer adormecidas no solo por anos. Além disso, esse banho de calor elimina muitas pragas e agentes causadores de doenças fúngicas, como a fitóftora. O processo de solarização leva de 4 a 8 semanas, durante o período mais quente do verão. Sim, isso exige tempo e planejamento, mas o resultado vale a pena. Você obtém uma camada superior do solo praticamente estéril, pronta para o plantio. É como uma faxina geral na sua horta. Após esse procedimento, o canteiro permanece livre de ervas daninhas por muito tempo, dando às suas plantas cultivadas um início perfeito, sem concorrentes. O quinto segredo para uma horta impecável não reside na luta, mas sim num planeamento inteligente. Trata-se do plantio adensado e consorciado. A ideia é simples. Não devemos deixar nem 1 centímetro de terra livre e ensolarada para as ervas daninhas. A natureza detesta o vácuo, e se não ocuparmos esse espaço, as ervas daninhas o farão imediatamente. Como isso se aplica na prática? Plantamos as culturas principais não muito espaçadas, mas de forma que, à medida que crescem, as suas folhas se unam, formando um denso tapete verde. Este tapete cria uma sombra tão densa que as ervas daninhas simplesmente não terão chance de penetrar para alcançar o sol. Mas isso não é tudo. O espaço entre as plantas principais pode e deve ser preenchido com culturas de crescimento rápido, as chamadas culturas de preenchimento. Por exemplo, se você plantou fileiras de tomate ou repolho, enquanto são pequenas, há muito espaço livre entre elas. Semeie esse espaço com rabanetes, alface, espinafre ou endro. Essas culturas amadurecerão rapidamente e você as colherá exatamente no momento em que as plantas principais precisarem de mais espaço. Assim, você obtém uma colheita adicional e uma proteção eficaz contra as ervas daninhas. Outra excelente técnica é combinar plantas de diferentes alturas. Por exemplo, ao lado de tomateiros altos, pode-se plantar manjericão de porte baixo. Os tomateiros proporcionarão uma leve sombra ao manjericão no calor, e este, com seu aroma, afastará pragas e cobrirá o solo, protegendo-o das ervas daninhas. É uma verdadeira colaboração de jardim, onde as plantas se ajudam mutuamente. Ao adensar o plantio de forma inteligente, você transforma seu canteiro numa ecossistema único e autorregulável. Você não só economiza espaço, como também cria uma cobertura vegetal viva que trabalha para você durante toda a estação. O sexto ponto que vamos abordar é sobre o uso inteligente e econômico da água. Falaremos da irrigação por gotejamento. Talvez você pense que é apenas uma forma prática de regar, que poupa seu tempo. Mas, na verdade, é também uma ferramenta incrivelmente eficaz no combate às ervas daninhas. Pensemos em como costumamos regar os canteiros. Na maioria das vezes, usamos um regador ou uma mangueira com bico pulverizador. Acabamos irrigando toda a superfície do canteiro, sem distinção. E o que conseguimos com isso? Damos água não só às raízes dos nossos tomates ou pepinos, mas também a todas as sementes de ervas daninhas que estão nos espaços entre as plantas. Literalmente, as ajudamos a crescer, criando condições ideais para elas. A irrigação por gotejamento muda as regras do jogo. A água, de gotejadores especiais dispostos em fitas ou tubos, chega lentamente, gota a gota, e vai direto para a zona radicular das plantas que queremos. Enquanto isso, toda a superfície restante do canteiro, todos os espaços entre as fileiras, permanecem secos. Sem água, as sementes de ervas daninhas simplesmente não conseguem germinar. E as que porventura já brotaram, morrem rapidamente por falta de umidade. É simples e genial. Criamos oásis para as nossas culturas e um deserto para os seus concorrentes. Essa abordagem é ainda mais eficaz quando combinada com o mulching. Imagine, o canteiro está coberto com palha, e sob a palha, uma fita de gotejamento está instalada. A água vai direto para as raízes, a evaporação é mínima, e as ervas daninhas não recebem uma gota de umidade, nem um raio de sol.
São condições praticamente ideais para uma horta limpa e produtiva. Em suma, a irrigação por gotejamento não é um luxo, mas sim um investimento muito inteligente. Você não só economiza água e seu tempo, como também adquire uma ferramenta poderosa para controlar as ervas daninhas e que funciona automaticamente. A sétima estratégia consiste em criar uma barreira invisível, mas extremamente eficaz, contra as ervas daninhas. Abordaremos herbicidas naturais, mas não aqueles produtos químicos comerciais, e sim componentes que podem ser utilizados sem qualquer dano para o solo ou para as culturas. Este método é excelente para derrubar o mito de que é impossível controlar as ervas daninhas sem o uso de produtos agressivos. Nosso principal aliado aqui é a farinha de milho, ou mais precisamente, o glúten de milho. Este é um subproduto do processamento do milho que possui uma propriedade surpreendente. Ele atua como um herbicida preventivo, ou, em termos científicos, pré-emergente. Isso significa que ele não mata plantas que já cresceram, mas impede a germinação das sementes. Como isso funciona? Ao ser aplicado no solo, o glúten de milho libera substâncias especiais que inibem o desenvolvimento do sistema radicular das sementes que estão germinando. A semente incha, solta uma pequena raiz, mas esta não consegue se desenvolver e morre. No entanto, em plantas adultas com um sistema radicular já estabelecido, o glúten não exerce qualquer efeito negativo. Usá-lo é muito simples. Na primavera, depois de transplantar as mudas, ou quando as suas plantas já tiverem desenvolvido, basta espalhar uniformemente os grânulos de glúten de milho pela superfície do canteiro e regar ligeiramente. Isso criará essa barreira protetora na camada superior do solo por várias semanas. Este método é ideal para gramados e canteiros já cultivados, ajudando a prevenir o surgimento de uma nova leva de ervas daninhas. Claro, isso não é uma panaceia contra ervas daninhas perenes com raízes robustas, mas como medida preventiva contra as anuais que se reproduzem por sementes, o glúten de milho funciona de forma excelente. É uma maneira inteligente, ecológica e segura de dizer não ao surgimento de novas ervas daninhas. E por fim, o oitavo ponto que vai transformar a sua visão sobre a tarefa aparentemente mais monótona: a capina. Estamos acostumados a pensar que é um trabalho árduo e interminável, mas o segredo não está em capinar mais, e sim em fazê-lo na hora certa e com a ferramenta adequada. Guarde esta regra de ouro: a erva daninha deve ser eliminada na fase do fio branco. É o momento exato em que a semente acabou de brotar e lançou uma minúscula raiz branca. Nessa fase, ela está incrivelmente vulnerável. Para eliminá-la, basta um leve afofamento da camada superior do solo. Você não precisa arrancar nem retirar nada do canteiro. E é aqui que entra o protagonista: o sacho de focum ou qualquer ferramenta similar. Essa ferramenta não é uma enxada qualquer. Sua lâmina desliza sob a superfície do solo a apenas alguns centímetros de profundidade, cortando esses fios brancos em uma área enorme com o mínimo de esforço. É possível trabalhar com ele de forma rápida, fácil e sem se curvar. Você simplesmente caminha ao longo do canteiro e raspa a camada superior. Quando é o melhor momento para fazer isso? Após a chuva ou a rega, quando o solo está macio. Passe o sacho por todas as entrelinhas. Isso levará apenas alguns minutos, mas o efeito será gigantesco. Você eliminará milhões de ervas daninhas em potencial antes mesmo que elas consigam aparecer na superfície e se enraizar. Se, no entanto, você perdeu o momento e as ervas daninhas já cresceram, o melhor momento para a capina é um dia ensolarado e quente. As plantas arrancadas ou cortadas, se deixadas na superfície do canteiro, secarão rapidamente ao sol e se transformarão em cobertura morta. O mais importante é transformar a capina de um trabalho exaustivo em um hábito semanal leve, 5 a 10 minutos com o sacho por semana, e seus canteiros terão uma aparência impecável. E agora,
a grande virada. Você deve estar se perguntando: qual dos 8 métodos é o melhor? É aqui que reside o grande segredo dos jardineiros experientes. O efeito mais potente e duradouro não vem de um único método, mas sim da combinação deles. Imagine a cena. No outono, você cobre o futuro canteiro com papelão. Na primavera, planta as mudas com espaçamento adensado. O espaço entre as plantas é generosamente mulcado com palha. E para a irrigação, usa uma fita de gotejamento. Qual o resultado? Você criou um sistema de proteção em várias camadas. O papelão eliminou as ervas daninhas antigas. O plantio adensado e a cobertura morta impedem que as novas recebam luz. E a irrigação por gotejamento não lhes fornece água. Numa fortaleza como essa, as ervas daninhas simplesmente não têm chance. É a transição de uma batalha interminável para uma jardinagem inteligente. Em última análise, a principal mensagem deste vídeo é parar de lutar contra a natureza e começar a usar suas leis a seu favor. Proteger os canteiros das ervas daninhas não é sobre trabalho exaustivo, mas sim sobre conhecimento e uma estratégia inteligente. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Quais métodos de controle de ervas daninhas você utiliza? Talvez você tenha algum segredo de família ou um truque próprio? Compartilhe nos comentários. Vamos construir juntos a mais completa base de conhecimento